Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Empoderaí Cris, episódio 81. Aqui é um espaço onde histórias, conhecimento e experiência se encontram para gerar reflexões e transformações. Eu sou a Cris Silva, sou psicóloga, sou terapeuta de casais, CEO da do Cris Exclusive, mentora e estrategista de venda e pitch com propósito e sou a CEO. Aliás, eu sou aqui a host desse podcast, ó, que ele é feito, ó, com amor. Antes de eu chamar essa convidada, ela que é surreal, eu quero agradecer os nossos apoiadores. A Unimar EAD, que leva educação de qualidade para todo o Brasil. A do Cris Exclusive, que há mais de 23 anos já conseguiu ajudar mais de 500 mil relacionamentos. O Boticário Marília, que é referência em beleza e cuidado. Dr. Ricardo Ortega, que há mais de 26 anos, ele consegue desenvolver sorriso com naturalidade. A DM Clinic Salon, que é uma referência em beleza e bem-estar completinho. A Gráfica Rápida Alvorada, quer alguma coisa rápida, de produção, de gráfica? Você que é empresária, pede para a Gráfica Rápida que eles entregam rapidinho para você. E aos nossos parceiros, o professor Henrique Ned Maia, o nosso diretor técnico, o Marco César, o nosso assistente técnico, que é o Júlio Sinatora. E a você que está sempre aqui conosco, olha, gratidão. Você que tem feito esse episódio, todos os nossos episódios, nosso canal crescer exponencial. O nosso YouTube, ele fuxica demais sobre vocês, hein? Ele fala quem tá assistindo, qual que é a idade que tá assistindo, qual que é o gênero, a cidade. E ainda, sabe o que ele me conta? Que você tá assistindo nosso podcast, mas você não tá deixando o like. Ah, isso não é legal. Então, assiste nosso podcast, mas deixa o like e compartilha o máximo que você puder. Sabe por quê? O YouTube, ele vai entender que é relevante esse nosso episódio e, ó, entregar ainda mais para mais pessoas, porque os nossos convidados, eles trazem muita bagagem de conhecimento, muita bagagem de superação, muita bagagem de aprendizado. E é tudo aqui, isso que vai construindo e fazendo com que esse nosso podcast, ele ganhe força ainda mais com a tua ajuda. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e acione o sininho. Quero ver, hein? Bora aí, vamos juntos emanar conhecimento, disseminar informação. E hoje nós vamos falar sobre algo que acompanha todos nós, viu? O nosso corpo e as mudanças que ele vive ao longo do tempo. Vamos falar sobre dor, envelhecimento, autoestima, comportamento e principalmente sobre a importância de olhar para uma pessoa além de um sintoma ou além de um procedimento estético. E para essa conversa nós vamos receber aqui a doutora Laís Camargo, ela que é biomédica, especialista em tratamento de dor e em gerenciamento do envelhecimento, com mais de 15 anos de experiência na área de saúde. A sua trajetória reúne conhecimentos em acupuntura, quiropraxia, tratamento da dor, biomédica, estética, sempre com uma proposta do cuidado individualizado, responsável e bem humanizado. E existe um capítulo muito especial nessa história. Depois de 3 anos afastada da atuação profissional, Laís, ela retorna à área, trazendo não apenas a experiência na bagagem, mas conhecimento, também um novo olhar sobre o profissional que deseja ser daqui para frente. Olha que história que essa mulher vai compartilhar com a gente, viu? Laís, seja muito bem-vinda. Ficou muito feliz, viu, de te receber aqui. Esse microfone aqui, ele tá aqui para você, ele é aberto. Essa mesa aqui é para você. Então, amiga do céu, a gente vai ter um bate-papo aqui surreal, viu? Muito obrigado por você conceder um pouco da tua agenda, do teu conhecimento e da doação do seu tempo aqui com a gente, viu? Gratidão, viu? Cris, eu que agradeço. Eu tô tão feliz de estar aqui. Que convite lindo. Eu tô muito feliz de estar aqui com você. Eu também. E olha, gente, não se engane com esse rostinho não, viu? Parece uma menininha, né? Não parece
parece que tem uns 20 anos, 15 anos. Só parece. Você viu que ela tem 15 anos de experiência nessa área aí? Você percebeu? Já pega papel e caneta, porque ela vai trazer aqui pra gente muito conhecimento. Como que é passar 3 anos afastada e retomar suas atividades? Cris, foi necessário, né, pelo período que eu estava passando na minha vida, né? Às vezes a gente precisa dar uma pausa para se reconectar, se reencontrar, né? A gente precisa dar uma pausa, porque tem algumas necessidades, né, que vêm à frente do que da parte profissional. No momento, né, eu estava resolvendo a minha vida após um divórcio, que ele foi bem difícil, né? Eu fiquei bem abalada e eu tinha minha própria clínica na época, né? Então, eu falei, como que eu posso continuar com essa clínica e não atender bem meus pacientes se eu não estou bem? Se eu trato, né, o cuidado integrativo, a saúde, o bem-estar, o emocional, como que eu vou tratá-los bem, tocando neles, né? Sem estar bem. Exatamente. Então, foi necessário, né, esse tempo para mim, mas não é fácil, porque uma pessoa que está acostumada a trabalhar a vida toda e fazendo o que gosta, inclusive, né? Porque eu sempre amei. Eu falo que não é um trabalho, é um propósito de vida. O que é uma dádiva a gente poder viver isso, né? A gente trabalhar com aquilo que ama. Nem todas as pessoas podem, né? Tem muitas pessoas que trabalham por necessidade, né? Então, eu precisei, né, dar essa pausa. E o recomeçar exige coragem, né? Eu falo que o recomeçar, ele não é como começar. O começar é mais fácil. Quando você começa, você ainda é uma página em branco, né? Você ainda não tem as expectativas. Você tem as expectativas, né, do que vai ser, mas você não sabe. É um terreno que você ainda não pisou. Mas o diferente agora é isso, né? Eu sei onde eu pisei, eu sei o que é preciso, e recomeçar é uma outra etapa, é um outro tempo, né? Vamos falar que são só 3 anos, mas muda muita coisa em 3 anos, né? Então, você se reconectar com pessoas. Eu sempre fui uma pessoa sociável, eu acabei ficando 3 anos bem, assim, reclusa. Então, assim, você se reconectar com tudo isso, voltar a estudar, né? Não é fácil. Mas não foi impossível e você está aqui. Exatamente. Né? Então, se você já sentiu o nível do nosso bate-papo de hoje. Então, se você já está aí assistindo o nosso podcast e fala assim, nossa, eu já estou me identificando aí. Eu já estou nesse celibato, né? Dessa reclusão, às vezes muito necessária, que é no caso dela aqui. Então, se você também está passando por esse processo, saiba que você não é a única e não está sozinha. Todo é tempo de você recomeçar. Então, bora começar. Cris. Então, não é um recomeço, é um retorno. É um retorno. É um retorno. Você faz questão muito de dizer que esse é um novo capítulo na tua vida, né? E você não está começando do zero. Você já começou você já tem um histórico aí. O que esses 3 anos, longe da atuação profissional, mudaram em você? Olha, Cris, mudou, na verdade mudou tudo, né? Eu acredito que essa pausa, ela me fez ter um tempo para pensar na profissional que eu quero me tornar, né? Me deu tempo para pensar qual é o caminho que eu devo seguir, conseguir fazer os planejamentos da forma certa. Eu acho que, assim, foi importante por conta disso, né? Você voltou Você voltou, assim, querendo fazer as mesmas coisas de maneira diferente? Ou que você hoje, trazendo essa nova profissional, o que você não abre mão para o seu paciente? De um atendimento individualizado e humanizado, Cris. Por quê? Eu falo muito sobre a experiência do paciente, sabe? Infelizmente, eu não sei se você concorda com isso, mas no dia de hoje, onde nós vamos, né? Não sei se você tem sentido isso, principalmente pós-pandemia. A gente percebe que o amor de muitos esfriaram, né? Você entra numa loja,
às vezes você não é bem recebido, né? Embora que, assim, tem a questão dos fatores de as empresas, assim, cobrarem isso, a pessoa fazer isso, às vezes por força, mas não por vontade. Prazer em estar fazendo aquilo, né? E eu acredito que, assim, um bom atendimento, Cris, ele vem, né, dessa humanização, da escuta do paciente. É o que para mim é o mais importante, você recebê-lo a partir do momento que ele entra na sua porta, né? Ele fala, nossa, onde eu estou, eu estava precisando disso. Ele já começa a sentir a partir do cheiro da clínica, por exemplo, eu falo no meu ramo, né? A partir daquele som ali agradável, a forma que você vai recebê-lo, o cuidado, a preocupação, a avaliação individualizada, o carinho, né? Sim. Não dá simplesmente para chegar assim, olha, fulano fez isso, fez aquilo, eu quero ficar igual a ela. Dá para fazer isso? Não concordo com isso, Cris, porque, né, cada pessoa, né, ela é única e ela tem uma necessidade, né? Então não tem como, não é uma bula para cada um. O que fica bom para mim não fica bom para você. Por exemplo, eu tenho minha idade, né, eu tenho 38 anos, o que eu preciso você não precisa. Eu vou dar um exemplo, eu estou passando por um processo de emagrecimento, né? Eu emagreci já 10 quilos, estou perdendo, né, a minha gordura, né, do rosto, né, estou perdendo peso, né, e eu preciso de um procedimento para meu tipo de flacidez. Não é o que você precisa. Então, a gente tem que ir de acordo com o que o paciente necessita. Não tem como você falar, vou pôr uma boca grande em você, se para você não combina, né? Então tem que ter muito esse cuidado, senão a pessoa termina até se olhando no espelho e não se reconhecendo, né? Exatamente. Que é o que muito acontece por aí, né? Ou todo mundo igual, a mesma cara, todo mundo, né, Cris? Assim, né? Cala a boca. A falta de naturalidade, né, Cris? Exatamente. Eu prezo muito isso, a naturalidade da pessoa. É porque tem pessoas que eu olho e falo assim, é a pessoa mesmo? Porque parece que a pessoa mudou tanto, que eu fico olhando pra pessoa e fico vendo, a pessoa é a pessoa mesmo? Eu tenho hora que eu não reconheço a pessoa. Imagina ela se olhando no espelho. Exatamente, Cris, né? Porque a estética, né, ela é pra realçar a sua autoestima, ela é pra trazer a sua beleza na sua individualidade, né? Não é pra te transformar, né? E você ficar irreconhecível, e pode ser que você não goste dessa sua nova versão, né? E tem mais essa. Então, assim, eu sempre falo, procedimento estético sendo feito com calma, né? Lógico que eu escuto a vontade do paciente, porém, se não é o indicado para ele, né? Eu vou conversar com esse paciente e vou falar, olha, eu acho que assim, nós podemos fazer o que você está querendo. O paciente, ele já chega, a gente coloca ele na frente do espelho e pergunta, né? O que tá te incomodando? O que você gostaria de fazer? Então, a pessoa vai lá, ela olha a linha de expressão, ela vai falar, eu gostaria de pôr uma boca. Mas tem a questão da indicação também, né? Às vezes a pessoa já tem ali o perfil, né, bonito, e a pessoa, ela quer, porque olha na rede social, às vezes, porque a gente está tendo muita informação, né? E existe muitas comparações. Estímulo, né? muitas Deus me livre, é muitas demais, comparações. Né? Então, assim, essas comparações, né? É o que eu sempre falo, a pior coisa é ficar se comparando em tudo, tanto profissional, você ficar olhando o corpo do outro, porque tudo aquilo que também o Instagram mostra não é real. E agora que tem os filtros, hein? Os filtros, as as IAs. As IAs, né? Então tem que ter muito cuidado. Laís, assim, quando o corpo ele começa a falar através da dor, né? Muita gente convive com dores por dias, meses, anos, né? Até que ponto, até que momento nós podemos normatizar sentindo essa dor? Na verdade, Cris, é o que acontece. Todos nós nos acostumamos com a dor. E isso eu abomino, né? Por isso que meu propósito é cuidar das pessoas dessa forma, cuidando de dor. Porque justamente todo mundo que chega para tratar dor, ela fala, nossa, eu já tenho essa dor há anos. Há 15 anos eu convivo com esse problema, com essa patologia, e a pessoa já vem descrente. Eu já tentei de tudo, eu já passei por fisioterapia, eu já passei por tratamento médico, né? Muitas pessoas, às vezes, até por cirurgia,
dependendo do caso, e não resolveu. Então, ela fala que ela se acostumou. E então, que isso é uma coisa normal, mas sentir dor não é normal, Cris. Não, nunca deve ser, a gente não deve ficar sentindo dor. Já anotou aí? Que sentir dor não é pra você normatizar, não. Você não acordou com dor? Você não nasceu com dor? Então, não normatize a dor. Você tem que procurar um especialista e você tratar essa dor. Porque a dor é tratável. É tratável, Cris, É principalmente com esse tratamento que eu ofereço, que depois eu explico Que a gente tudo pra vai explicar aqui, que como vocês viram, você que tá passando aí, tá chegando agora nesse episódio, ela é especialista em acupuntura, mas ela vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Aguarde e confie. Pega papel e caneta, por favor, porque o que acontece? Quando você pega papel e caneta e você só ouve, você não aprende, e quando você não escreve, você não vai aprender, e aí você vai estar com dúvida, você vai sentir, ai meu Deus, o que ela mesmo falou? E aí se perde, tá? Então, a sua cabeça não é um HD, não. Até o computador precisa ser anotado, senão, se ele der uma... Desliga, né, Júlia? Acabou, né? Até o HD perde as informações. Então, fica aí, fica essa dica. Deixa eu trazer aqui. Aqui, ó. Acupuntura e quiropraxia. E um olhar, assim, mais amplo, né? O que a acupuntura e a quiropraxia ensinaram para a biomédica que você é hoje? Cris, eu tive uma experiência maravilhosa, né, com acupuntura e quiropraxia. Eu sempre tive o dom, não falo que foi um dom, foi um propósito de servir, né, de cuidar de pessoas. E eu entrei na acupuntura antes de entrar na biomedicina. Eu tive uma vivência, né, não só estudando, trabalhando com isso, mas como paciente também, né? Eu sofri também de dores, de hérnia de disco, eu também tive problemas de saúde, que foi a forma que eu consegui ser tratada, né? Que melhorou realmente as minhas dores, né? Mas eu não tinha ainda tido vivência com esse método, que é o método que eu e o professor lá em São Paulo, que foi meu sócio, nós desenvolvemos. Então, nós escutamos muito sobre a acupuntura ser um tratamento paliativo, né, infelizmente, mas nós temos, né, agora já artigos que mostram o quanto que ele não é paliativo. Já o próprio SUS, os próprios postos de saúde estão implementando, porque assim, é um complemento. O remédio é importante, né, a fisioterapia é importante, né? Mas quando a gente tem olhar assim para a acupuntura, esse cuidado, que ele não cuida só do seu físico. Ele aciona seu sistema nervoso, então é tratado desde a área emocional, né? E não trata só os sintomas, como as causas. Então, por isso que eu falo, a gente olha para o paciente está com dor. Mas o porquê que ele está com dor, né? O que está acontecendo, pode ser uma situação psicossomática que ele esteja passando, né? Todos nós temos uma história e nós carregamos no nosso corpo essa história a vida toda, e às vezes a gente carrega, né, todos esses problemas junto. Então, às vezes, só um remédio, a pessoa tomar um remédio, né, alopático forte, não vai ser o que vai resolver o problema dela, né? Por isso que é importante procurar um especialista, né, para que poder identificar qual seria o melhor procedimento para fazer esse tratamento, né? Se vai ser medicamentoso, se vai poder associar isso tudo aí, fisioterapia, medicamentoso e também acupuntura, né? Exatamente, Cris. É lógico que é importante, né? Tem casos que só se trata com os remédios, né? Uma infecção, né, bacteriana, uma infecção viral, né? É importante que a gente não pode falar, olha, não tome remédio, faça só acupuntura, né? Não. Mas a acupuntura, ela vem para trazer justamente assim, ó, nem tudo se resolve só com remédio. Entendi. Nem tudo se resolve só com você fazer uma atividade física, né? Que nem, por exemplo, eu escuto muito assim, as pessoas às vezes indicando, ó, você tá com uma dor? E é importante, Cris, é importante unir tudo, tá? Certo. A atividade física, o pilates é muito importante, a fisioterapia é muito importante. Tá? Mas chegam muitos pacientes para mim dessa forma, olha, eu faço pilates há anos, é o que foi indicado para mim para melhorar a minha dor,
né? E não resolveu. Porque, assim, o Pilates é importante, né? Ele dar o alongamento, tirar o encurtamento do corpo. Isso é importantíssimo. Mas não age aonde precisa. Então, por isso que o tratamento da acupuntura, da sangria terapêutica, né? Da ventosa terapia, esses métodos todos englobados, né? O LED terapia, eu uso muito, porque ele ajuda na produção da ATP celular, então renova a célula, tira a dor. Então, é importante, porque são métodos, né, que a pessoa ela precisa testar, né? Eu falo assim, eu não prometo a cura, mas chegou, Cris, muitas pessoas para mim assim, ó, olha, eu tenho uma doença crônica que não resolve com nada, né? E chegou essa pessoa, após o tratamento comigo, dizer que ela nunca mais teve dor. Olha aí que legal, né? Isso aqui eu também não prometo. Por quê? Porque pode acontecer que não resolva totalmente, né? Mas a pessoa sempre sai da sessão sem dor, com um bem-estar muito grande. Isso ajuda muito na qualidade de vida dela, Cris. Com certeza, porque ninguém... Gente, o ser humano com dor ele fica insuportável, intolerante, porque nós mudamos o nosso comportamento a partir da dor. Meu Deus do céu. Então, ó, já se liga aí, hein? Por favor, hein? Já se liga aí. Eu quero entender o que é quiropraxia. E qual que é a diferença entre quiropraxia e acupuntura? A quiropraxia é uma manipulação, tá? Das vértebras. Ah, tá. Que é o famoso estralo. Ah, tá. Né? Feito da forma correta, né? A gente não pode sair fazendo de qualquer jeito. Sim. Senão Por aí, né? O pessoal tem costume de se estralar, assim, não é muito bom, Cris, né? Entendi. É bom sempre passar por um osteopata, um quiroprata, né? Um quiropata, para ele poder manipular certinho, né? Para ali tirar o ar das vértebras e poder realinhar. É um realinhamento do corpo, basicamente. Entendi. É isso, a quiropraxia. A acupuntura, nós pegamos uma agulha, né? E nós acionamos nos pontos certos, né? Que nós temos dos meridianos do nosso corpo. E cada meridiano significa uma parte dos nossos órgãos, do nosso corpo. E o lugar que nós acionamos é no que ele vai tratar. Então, tem o lugar certo. Por exemplo, eu vou tratar uma insônia, uma enxaqueca. Nós tratamos tudo com acupuntura, né? Tá. Inclusive, eu posso dar um exemplo, já cheguei a tratar pacientes que estavam numa depressão profunda querendo se matar, né? Então, eu faço a craniopuntura de Yamamoto. A acupuntura, ela tem a acupuntura sistêmica, né? Onde nós colocamos as agulhas pelo corpo, craniopuntura na cabeça. Principalmente, a craniopuntura, ela trata muito enxaqueca, né? A ATM, ela trata muito essa questão da depressão, da tristeza, né? Tem a auriculoterapia também, Cris. Então, assim, tem uma esteira muito grande de tratamento com a acupuntura, né? Que legal! Bom saber. Eu já no passado, eu já sabia, né, de algumas coisas, mas assim, é tão bacana você reviver isso, né? E pegando esses conhecimentos, e parece que tá tão no seu cotidiano, porque antigamente a acupuntura, existia um nível social para quem fazia acupuntura. Hoje tá mais acessível. Ou eu tô me enganando com isso, Laís? Cris, está sim. Hoje os convênios, né? Só que é assim, os convênios, eles autorizam os médicos, o CRM, né, a implementar a acupuntura, né? A gente fala facilitar, né? No nosso caso, assim, como biomédicos e outras áreas da saúde, como fisioterapeutas, né? Nós normalmente não conseguimos entrar pelo convênio, mas alguns postos de saúde têm chamado esses outros profissionais, enfermeiros, né, que fazem essa especialização, porque é livre. Na verdade, Cris, é assim, né? Existe é até polêmico, mas uma discussão, né, entre o CRBM com as outras áreas médicas, né? As outras áreas da saúde, aliás, né? Por isso que eu falei que ela veio antes da biomedicina para mim. Eu primeiramente fiz como um curso livre e depois como uma especialização, uma pós-graduação. Eu voltei a fazer, né? Passei pela faculdade, né? E fiz essa especialização de acupuntura depois também. Exatamente, Cris. E vocês perceberam que eu falei do início, né? Ela tem cara de uma menininha de 15, 20 anos, mas olha o quanto conhecimento que essa mulher está trazendo aqui para nós. E, sério, anotem.
Se vocês não deixam passar, não passe por esse episódio sem fazer uma observação. Porque quando você faz essas observações, você tem muito aprendizado. Você falou para mim, a gente bateu um papo nos bastidores, quando a gente se conheceu, eu conheci ela recentemente. Ela é cliente da minha loja, mas a gente sentar, conversar, né, foi recentemente. E eu já fiquei apaixonadinha por você. E a gente conversou sobre envelhecer bem não é parecer mais jovem, né? Esse gerenciamento do rejuvenescimento. Não é simplesmente vou fazer aqui, vou ficar jovem. O que você diz sobre isso, hein, Laís? Para todo mundo que quer, tem essa coisa do ficar sempre jovem, porque as mulheres têm medo de envelhecer. Isso Como é verdade. que é deixar a mulher ela ter esse gerenciamento do envelhecimento dela? O que é o gerenciar o envelhecimento, Cris? Eu falo muito sobre a profilaxia, né? Você não deixar chegar ao ponto de ter que fazer tudo de uma vez. Você chegar ao ponto de ficar já num extremo que você queira já, né, assim, fazer uma mudança radical, né? Você me pergunta assim, ó, quando que já pode começar a fazer o gerenciamento do envelhecimento? Desde nova. Tava pensando nisso aqui. Quando você fala desde nova, nós estamos falando de que idade? 15, 18, 20 anos? Você acredita que depende, por exemplo, assim, ó, tem pessoas que têm uma força muscular muito grande. Eu vou dar uns exemplos de alguns procedimentos, né? Já tive pacientes de 17 anos fazendo botox. Né, por conta da força muscular que ela tem. Então, ela já está começando a gerenciar. Sei. Né? E acontece, por exemplo, que o botox também ele não é só para estética, né? Ele trata enxaqueca, nós tratamos sudorese. Então, ele tem várias frentes também, né? Mas o gerenciamento do envelhecimento, né? A gente gerenciar é isso. É você fazendo uma profilaxia, você se cuidando, tá? Durante todo o período da sua vida e devagar. Né? Você não precisa chegar e fazer tudo de uma vez. E também não chegar a ficar uma casca de laranja, né? Uma uva passa. Né? Como você disse, tem pessoas que aceitam o envelhecimento. O importante é a pessoa estar bem consigo mesma, Cris. Eu penso isso, que se ela tá com linha de expressão e ela tá bem, tá tudo certo. Né? Por isso que eu falo que a estética em si, né? Por isso que a rede social ela tem mostrado que parece que a pessoa tem que estar na perfeição e não é isso. É ela se sentir bem com ela mesma. Então, o gerenciamento nós vamos fazendo isso. O que ela precisa, né? E fazendo ela envelhecer bem. E gerenciar envelhecimento não é só estética. Gerenciar envelhecimento é você cuidar do corpo num todo, de forma integral. Então, a gente vai cuidar do bem-estar, da saúde da paciente, né? Eu gerencio o envelhecimento também com soroterapia, né? Aplicando ativos, vitaminas, conforme a necessidade do paciente, que ele chega com os exames para mim, eles apresentam os exames, as deficiências que eles estão, né? Então, não é só gerenciar com a beleza, né, a autoestima, mas sim também com todas as áreas da vida do paciente também, Cris. Olha aí, tá vendo? Então, não é só estética, é saúde. É saúde, isso faz com que você consiga envelhecer saudavelmente. Quando que você enxerga que o procedimento, ele passou dos limites, que ele, em vez de estar trazendo uma estética, ele está mantendo uma pressão estética? Cris, quando justamente você vê aquela pessoa e você vê ela transformada, como você falou no começo, né? Não é ela. Você vê que as pessoas procuram procedimentos estéticos e às vezes não é indicação. E ela vai enchendo o rosto dela ali de preenchedor, né? Põe uma boca muito grande, né? E isso, você vê que a pessoa não está tendo um certo limite, né? Até quando chega uma paciente para mim, eu falo assim, eu primeiro quero ver como que está a mente dela, como que está a pessoa, se ela está bem. Porque às vezes a pessoa quer ficar se transformando, mas é para transformar uma outra coisa mais interna nela. Ela não está bem com algo, né? Que no caso às vezes não é nem a aparência,
Certo. Mas ela busca, através do procedimento estético, essa mudança. É onde é o perigo. A gente não pode chegar igual nós estávamos dizendo. O paciente fala, olha, eu quero fazer. Sim, se tem indicação, vamos fazer. Mas, Cris, se a gente vê que o paciente não está bem, ou que não é indicação, não devemos fazer. Uhum. E, por exemplo, assim, a pessoa chega com uma necessidade, falando, olha, ai, meu bigode, né, tá muito marcado, queria fazer o preenchimento. Mas não é isso que ele precisa, ele tá com uma flacidez, está precisando preencher a área da têmpora, por exemplo, para fazer um lifting, né, fazer um bioestimulador. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter um olhar clínico, né, uma análise realmente, assim, da anatomia do paciente, para não trazer também a falta da necessidade do que ele precisa e acabar fazendo um procedimento e transformando ele, deixando ele Sem pior, referência, sem né? referência, né? Quando você já teve algum paciente que você teve que ser mais, assim, incisivo e dizer, olha, esse procedimento... você vai perder a referência, eu não vou conseguir fazer ele, porque depois você vai se arrepender. Já teve algum momento que isso aconteceu com você? Cris, eu normalmente, quando chega um paciente para mim dessa área estética, né, para fazer um botox, um preenchimento, eu sempre começo com muita calma. Então, eu sempre converso com o paciente, olha, sempre nós temos os retornos. Eu não sou uma pessoa que eu fecho assim, olha, você vai fazer o procedimento e um retorno e não volta mais. Eu vou ver toda a necessidade dele. E prefiro começar com calma. Por exemplo, um botox. Eu prefiro, no lugar de paralisá-lo, imagina a gente paralisar a feição, você ficar sem expressão de uma vez, se eu posso fazer um procedimento um pouco mais leve, né? E no retorno, a gente ver a necessidade ali para dar uma melhorada no que faltou. Preenchimento é a mesma coisa, né? Vamos preencher ali, principalmente porque tem alguns procedimentos que incham, né, Cris? Sim. Então, assim, é todo o cuidado também. Por isso que eu acho que o mais importante é esse olhar, esse cuidado, para também não sofrer uma intercorrência, Sim, né? sim. E não ter necessidade também de encher de uma vez. Então, vamos fazendo aos poucos e encontrando as necessidades que o paciente precisa. Maravilha. O que hoje significa sucesso profissional para você? Para mim, o sucesso, Cris, é a realização daquilo que eu estou fazendo e cumprir aquilo que essa realização me pede, né? Que é o quê? Cuidar bem dos meus pacientes. Certo. Entregar o melhor atendimento para eles. Poder trazer uma cura para eles. É isso, para mim, é a realização de tudo isso. Maravilha. Agora, vamos fazer um bate-pronto. Vamos, bem leve Cris. o bate-pronto, bem leve. Eu faço uma pergunta Tá. e você responde bem levinho. Sim. Dor para você Um sinal de que algo precisa ser ouvido. envelhecer para você Um privilégio. que nem todo mundo tem o privilégio de envelhecer, né? Às vezes é interrompido com o tempo. Ou, Cris, viver. Envelhecer é você poder viver, né? Beleza para você Sentir-se bem consigo mesma. autoestima para você Reconexão com você mesma. naturalidade para você Você sentir-se você mesma. Tá. Um hábito que você gostaria que as pessoas começassem a fazer mais cedo. Cuidar da saúde. Cuidar da saúde, né? Pensar que ela tem que começar a cuidar de todas as áreas desde cedo para envelhecer bem. Ótimo, ótimo. Cuidar... Esse daí você vai completar a frase, tá? Cuidar de uma pessoa é muito mais do que... Fazer procedimentos. Perfeito, maravilha. Agora nós vamos tomar um café. Vamos imaginar que você vai tomar um café com alguém, tá? E aí, esse tomar café com alguém pode ser uma pessoa desse plano ou que já tenha ido embora desse plano. Quem seria essa pessoa? O que você perguntaria para essa pessoa? E qual o conselho que essa pessoa daria para a Laís? É esse professor, Cris, esse meu sócio, né, de São Paulo, ele foi como um pai para mim na parte profissional, né? Foi ele que me introduziu
a essa área da saúde. E ele foi muito bom para mim, né? E ele que me ensinou tudo o que eu sei. Né? E foi através dele que vieram todas as experiências e as oportunidades. Infelizmente, eu o perdi há 3 anos e meio, a quase 4, de infarto. Né? E muitas vezes eu me pego entrando no WhatsApp dele, querendo falar com ele. E perguntar para ele, professor, eu tô no caminho certo, né? Eu queria saber se ele estaria se orgulhando dessa Laís hoje, sabe? Acho que essa é a pergunta que eu faria para ele. O que eu poderia fazer, professor? E o que ele acha que ele te responderia? Eu acho que ele responderia, Cris, que eu estou no caminho certo. Porque tudo aquilo que ele me passou, eu tenho colocado em prática. Maravilha. E aí, Laís, curtiu o nosso bate-papo? Maravilhoso, Cris. Top, né? Top demais. Que bom, eu amei. Eu também amei. Muito obrigada por esse convite tão maravilhoso. Você quer deixar algum recado pra galera de casa? Como é que se vamos supor, se alguém quiser conversar com a Laís, tem algum Instagram? Tem sim, é a @doutora Laís Camargo. E aí, se as pessoas é só entrar lá, deixar no direct alguma mensaginha, você entra em contato? Isso, Cris, lá tem o contato do meu WhatsApp, né, que é o número da clínica. Certo. Pode entrar em contato comigo por lá, ou também pelo direct também. Maravilha, maravilha. Laís, muito obrigada. Obrigada, por essa Cris. oportunidade. Eu que agradeço. Viu como foi um bate-papo, não foi entrevista? É verdade, Cris. Que legal, que foi muito bom de você compartilhar conosco a importância de se cuidar, de se autocuidar, de trabalhar não só as questões estéticas, mas também a interna, né? Que é aquela que ninguém vê. Então, você que está passando por algum processo aí de baixa autoestima, pense muito bem antes de você fazer um procedimento estético, porque a sua beleza não está externa. Às vezes você está em busca de uma beleza externa, mas a sua dor é interna e não é externa. Cuidado com isso, como a Laís falou aqui, o tempo todo, né? A gente precisa cuidar não só do nosso rosto, mas também do nosso corpo, da nossa saúde, do nosso bem-estar. Isso é saúde na totalidade. E permitam-se, né, a participarem do podcast, porque a sua história pode inspirar outras pessoas também. Olha aí, fica esse recado. E antes da gente encerrar, eu quero agradecer a Unimar EAD, a do Cris Exclusive, a Gráfica Rápida Alvorada, o Boticário Marília, HIK, Dr. Ricardo Ortega, DM Clínica e Salon. Eles que vão construindo juntamente com você esse podcast e os nossos bastidores, gente. Vocês não têm noção dos bastidores aqui. Para tudo isso acontecer aqui, a gente tem aqui o nosso diretor técnico, o Marco César, o Júlio Sinatório, o nosso assistente técnico, o professor Henrique Nedmai. Ele não está presente, mas ele é presente aqui, na mente, no coraçãozinho da gente, viu? E a você que vem junto conosco, cada vez mais vocês nos ajudando a entregar um podcast. Os nossos convidados são riquíssimos de conhecimento, que eles compartilham tudo que eles vivenciam. As dores, as superações, a resiliência, o aprendizado, tudo. Eles compartilham aqui com você. Para quê? Para que você possa sair desse ladinho aí, aquela pergunta que está aqui dentro de você, e você está na dúvida, você precisa emergir. E às vezes assistindo um podcast você consegue. Tá lavando a louça, tá dirigindo um carro, ouça os podcasts. Você acredita que eu tenho um hábito de assistir podcast lavando louça? Eu faço tudo. Eu faço academia ouvindo podcast. Você acredita nisso? Eu faço tudo isso. Não tem coisa melhor. Pra mim não tem coisa melhor, gente. Então, quando você olhar pro teu corpo e sentir que ele tá buscando alguma coisa, tá te incomodando, tá com dor, já sabe que dor aqui, a dor, não, você não pode aceitar a dor. Procura especialista. Vamos fazer um brinde aqui? Bora lá. Aqui, no meio. Quem assiste o Empodera aí, Cris, é feliz. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, hein?